Oi meninas e meninos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Bilu. Bom, hoje nós vamos fazer aquele quadro que você gosta, eu gosto, eu fico mais livre para estar conversando com vocês. Às vezes a gente precisa de uma resposta e a gente não acha essa resposta. Mas na verdade, essa resposta está dentro de nós e a gente que não faz aquela leitura. Sabe quando eu falo para vocês, façam uma leitura de vocês mesmos? Às vezes a gente não faz essa leitura, por isso que a gente não encontra essas respostas dentro de nós mesmos. E eu quero hoje falar para vocês a respeito de uma passagem da Bíblia, que é o que a gente vai comentar hoje nessa conversa na pia, também é terapia. É esse quadro que a gente vai fazer hoje. Quanto tempo eu não venho aqui conversar com vocês, não é mesmo? Então, vocês sabem que chegou aqui neste canal Pérolas de Deus, a gente vai estar falando um pouquinho da Bíblia, um pouquinho da Palavra de Deus, né? Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 4. Eu vou ler até o versículo 5 só, é rapidinho. Até o versículo 5, vou ler rapidinho e vou colocar aqui para vocês lerem junto comigo, tá bom? Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1. Donde vens as guerras que pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tens, sois invejosos e cobiçosos, e não podes alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes, porque não podes. Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Essa é uma oração centrada na vontade de Deus, né, gente? O adúltero e a adúltera, não recebeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aqui, quando a palavra fala adúltero e adúltera, não é porque você está saindo com outro homem, você está saindo com outra mulher que não seja sua mulher, não é isso. Adúltero e adúltera aqui está falando quando o seu Deus está sendo outro Deus que não o próprio Deus, o próprio Criador, que é o quê? É o carro novo, é a casa nova, a construção. Não que isso seja ruim, né? Mas às vezes a gente coloca isso acima de todas as coisas na nossa vida. Um desejo, eu quero tal coisa e a gente não consegue isso, e entra aquela tristeza, aquele sentimento de angústia, de tristeza, de ser vencida, aquele sentimento de que eu não consigo aquilo que eu quero, por que eu não consigo, né? E a gente esquece, quando esses sentimentos vêm na nossa cabeça, a gente esquece que Deus está direcionando todas as coisas na nossa vida, né? E vamos lá. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituir-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme, né? Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso quer dizer, né, uma vida submissa ao Senhor, né? Quando a gente obedece o Senhor. Chegai-vos, versículo 8, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. A gente fica por aqui e eu quero falar a respeito desse versículo aqui, olha, o versículo 3, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites.
Essa, às vezes a pessoa pergunta qual que é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia. Ela é bem grande, bem grossona, né? Tudo que eu estudo, eu faço minhas marcações e tudo mais. Então, eu vou ficar com essas 3 lâmpadas aqui, ó, porque aqui em casa são 4 lâmpadas acesas na cozinha, porque a cozinha é grande, né? Então, eu vou ficar com esses raios aqui na minha cabeça, mas raios com bugalhos, a gente vai fazer o nosso vídeo desse mesmo jeito, porque eu quero conversar com vocês. Faz um tempinho que eu não coloco vídeo aqui para vocês, né? Conversando com vocês. E vamos lavar a louça, né, enquanto eu converso aqui com vocês, né? Vocês podem pensar, né? Ah, Bilu, eu tenho orado bastante, eu oro, eu peço a Deus, mas as coisas não estão acontecendo. Eu quero falar para você que às vezes as coisas não estão acontecendo não é por falta de fé, né? Às vezes é assim porque nós estamos pedindo errado. Eu quero dar um exemplo, eu vou dar um exemplo bem assim, facinho de entender, mas eu quero que você traga isso para o seu dia a dia, esse exemplo, esse simples exemplo. Não adianta eu pedir para Deus um carro se eu não tenho a carteira de motorista. Não adianta eu pedir para Deus uma lancha, é um exemplo só, tá, gente? Não adianta eu pedir para Deus uma lancha se eu não moro perto do mar, perto de um lago muito grande, de um riacho. Tem coisas que é para ser e tem coisas que não. Eu conheço uma pessoa que faz muitos anos que eu não a vejo, muitos anos mesmo, que ela orava para ela ter, falando em questão materiais agora, né? Ela orava para ter um sítio, né? Uma casa no interior. E ela trabalhava com a gente na igreja, fazia obra com a gente na igreja. E ela recebeu um dia aí, ela recebeu uma proposta, ela foi para o interior e fez uma proposta de compra de uma, como chama? Uma chácara, e ela comprou essa chácara. E ela veio assim para mim falando, ai, Bilu, ai, André, eles me chamavam de Bilu. Ai, Andréia, eu recebi uma bênção muito grande, a gente recebeu uma bênção muito grande. Gente, vocês sabem que eu sou realista, sabe? Às vezes eu até me firo por causa disso. Eu não sei fingir alguma coisa que não é. Ela falou assim, ai, a gente conseguiu comprar uma chácara. Eu falei para ela, ah, que bom, né? Ah, agora a gente vai... foi uma bênção muito grande para nós, porque nós estávamos orando já. E eu só fiquei ouvindo ela, eu quieta, porque eu analiso muito o que as pessoas falam comigo, sabe, gente? Eu falei assim, meu Deus. O que as pessoas às vezes enxergam que é bênção na vida delas, eu enxergo que é maldição. Por quê? Eu vou explicar para vocês por que eu penso nisso. Se você está fazendo a obra de Deus, Deus está te usando para fazer a obra, né? Você está sendo uma bênção ali onde você está. Se você compra uma casa num sítio, a não ser que é pertinho da tua casa, né? Não vai te atrapalhar. Mas num sítio, a gente mora aqui na cidade, comprar uma casa num sítio, num lugar afastado, você trabalhando, que dia que você vai ter para cuidar dessa casa que você comprou? Você parou para pensar? Às vezes, a gente pede e até recebe, de tanto que a gente pede, tanto que a gente fica infernizando a orelha do Senhor ali. Mas, tudo que a gente pede, a gente precisa buscar saber se isso vai ser bênção para nós e para a obra que a gente faz,
na casa do Senhor? Isso vai me tirar da casa do Senhor? Essa é a pergunta. Eu acho que ela pensou que eu ia ter uma reação. Ai, glória a Deus, que bom, olha que alegria. Eu falei assim, irmã. Eu falei para ela e para o marido dela. Hoje nós cuidamos de 86 crianças aqui na igreja. Vocês trabalham, eles eram bancários, né? Vocês trabalham. Que hora que vocês vão cuidar? Qual o dia da semana que vocês vão cuidar dessa chácara? Ah, a gente vai na sexta-feira à noite e a gente vai ficar na sexta, sábado, domingo, que a gente tem que fazer umas reformas, tem que fazer uns negócios. Ela não tinha ainda, sabe, centralizado as coisas. Aí eu falei assim, irmã, e onde fica a obra de Deus? Não, a obra de Deus a gente vai estar fazendo. Eu falei, amém, irmã, a obra de Deus vai estar fazendo, mas você não é duas. Você vai estar aqui na igreja, ajudando a gente a cuidar das 80 crianças que o Senhor deu para nós e as famílias, e você vai estar ao mesmo tempo na chácara? Eu falei para ela, cuidado para que essa bênção sua não tire você da igreja, você e a tua família, dos caminhos do Senhor. Vou te falar, aí eles começaram a vir para a igreja, sabe quando? Só no domingo de Santa Ceia. Não falaram nada para nós, olha, não vai dar mais para vir, por causa de não falaram mais nada. Eles só vinham na Santa Ceia, largou a obra de Deus, que é uma obra muito bonita, que eles fazem junto com a gente. Por que eu estou falando isso? Às vezes, a gente pede e não recebe porque a gente está pedindo errado. Às vezes, a gente pede e não recebe porque a gente está pedindo para o nosso bel prazer. Às vezes, a gente pede e não recebe porque aquilo não é para ser nosso. Porque muitas vezes a gente não tem maturidade espiritual para receber aquilo ali. E eu acho que para esse casal o que faltou foi maturidade espiritual. Pedir algo que iria sim tirar eles dos caminhos do Senhor, iria sim tirar eles da obra de Deus. E aí trazendo, né, a gente falando isso na parte material, né? E muitas vezes a gente pede também e não recebe. Uma porque não é para ser. Né? Às vezes nós passamos por alguma situação, por algum perrengue, por algum aperto, porque o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer que nós passamos, não que Ele quer te ver sofrendo, não é isso. Tá? O Senhor ele quer nos ver bem, por isso que Ele para a gente, Ele breca a gente. Olha, eu vou dar uma parada nessa pessoa aqui, porque essa pessoa não está me ouvindo. E aí Ele usa de artifícios, né? Artifícios dele, da forma dele, sem a gente questionar, porque a gente não é bobo nem nada, a gente não vai questionar a forma de trabalhar de Deus em nossa vida. Mas a gente muitas vezes precisa fazer o quê? Aceitar. Orar a Deus e falar, Senhor, se eu tenho mesmo que passar por essa situação, não me deixe passar sozinha. Não se afasta de mim de forma alguma, Senhor. Mas me leva sempre a ajoelhar, a buscar a Tua presença, a ler, a estudar a Tua palavra. Aí a palavra de Deus fala, né? Nos afastar das coisas do mundo. Será que as coisas não têm acontecido na nossa vida? Porque a gente tem dado mais ouvido às pessoas que não conhecem a Deus do que as que conhecem a Deus? Porque assim, na verdade, né, raciocinando aqui, pensando aqui,
nós somos seres humanos. E a nossa tendência é, sim, ouvir mais aquilo que nos agrada e não aquilo que não nos agrada. É mais fácil a gente ouvir a nossa vizinha do lado, que não é crente nem nada, fala assim, chuta o pau da barraca e pronto, acabou. Você não precisa, a vida é uma só, você não precisa passar por isso que você está passando. Do que você ouvir a sua irmã que é cristã, é uma senhora, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa sábia, vivida, cheia de experiência com Deus, e ela falar aquilo que você não quer ouvir. Mas geralmente é aquilo que você não quer ouvir que vai te levar para um patamar muito maior com Deus. Uma experiência muito maior com Deus. Nem sempre a gente recebe o que a gente quer. Nem sempre a gente vai receber a resposta que a gente está aguardando. E aí a gente vai fazer o quê? Vai entrar em profunda tristeza, mostrando que está desagradada aquilo que Deus te deu, a resposta que Deus te deu, que muitas vezes pode ser até um livramento de morte, um livramento para você não sair dos caminhos dele. Muitas vezes o Senhor dá respostas para nós que a gente não quer ouvir. Mas é essa que vai nos levar para a glória. Nós, como crentes, nós temos que buscar sempre viver a vontade de Deus. O Senhor fala, pega a tua cruz e siga-me. Quando ele fala isso, pega a tua cruz e siga-me, ele está falando assim, sabe aquela tua vontade? Aquele teu desejo? Abre mão dele. Sabe aquela oração que não vai te levar a nada? Abre a mão dela. Ore direito, peça direito. Senhor, eu quero um carro vermelho, eu quero um Porsche. Senhor, eu quero um Porsche vermelho com glitters. Se fosse eu, gente, eu ia pedir assim, né? Se eu fosse pedir, eu não quero um Porsche. Mas conhecendo eu, né? Eu gosto de tudo que tem brilho. Quem não gosta, né? Qual é a mulher que não gosta de coisas que tem brilho? Não uso, tá? Mas eu gosto de coisas que tem brilho. Se fosse eu, ia pedir assim, Senhor, eu quero um Porsche vermelho com pintura, com glitter, né? Para passar o sol assim, sair aquele monte de brilho. Tipo, cheguei, né? E tudo mais. Um Porsche ali conversível. O Senhor vai falar, filha, o que você quer fazer com um Porsche? Você não consegue sustentar nem o teu carrinho velho que está na garagem? Você quer um Porsche? A gasolina que você vai gastar no mês é o preço do teu carro que você tem na garagem hoje. Você quer um Porsche? Você malemar sabe dirigir o seu carro simples aí, de 4 marchas? Você quer um Porsche? Eu não vou te dar ele. Muitas vezes a gente tá... É um exemplo, claro, é um exemplo que eu tô dando, né? Mas muitas vezes a gente tá pedindo um Porsche. E não pedindo para Deus nos capacitar para cuidar daquilo que a gente já tem na nossa garagem. O exemplo, eu estou dando o exemplo do carro, mas pode ser muitas outras coisas. Às vezes é um emprego, você está com um emprego aí, você está almejando um outro emprego. Mas por que você está almejando outro emprego? Sabe? Será que o problema do teu emprego não está sendo no emprego em si, nas pessoas, mas em você? Senhor, me capacite mais, me dê entendimento, me capacita a compreender as pessoas que estão ao meu lado, ao meu redor.
Senhor Deus, me dê sabedoria para lidar com as pessoas do meu serviço, que eu tenha mais paciência com elas, né? Que eu tenha mais amor, que eu compreenda as dificuldades dela. Uma vez, meu marido chegou e falou assim para mim: amor, eu tô com um menino lá que entrou na empresa e tá difícil lidar com ele, porque ele tem... Eu falo com ele, parece que ele não ouve. Eu falei assim: amor, tem paciência com ele. Meu marido, olha, sabe o homem da paciência? É ele. Ele é paciência do primeiro fio da cabeça até os pés. Eu falei isso pra ele. Olha eu, quem sou eu pra falar isso pra ele, né? A madame sem paciência. Falei, amor, tem paciência com ele, porque às vezes ele tem mesmo dificuldade de aprendizado. Às vezes você vai ter que falar com ele 10, 15, 20, 30 vezes. E mesmo assim ele não vai aprender. Mas eu entendo que você trabalha numa empresa que os funcionários do teu setor, eles precisam dar retorno do trabalho. Eles precisam desenvolver. Mas analisa bem esse menino. Às vezes ele tem algum problema e ele precisa sim desse emprego. Quem sabe no setor que ele foi colocado, ele não vai se desenvolver mesmo. Mas se você colocar ele num outro setor de limpar, né, de limpar o chão da firma, fazer limpezas, né, ajudar a empacotar os produtos. Tem vários outros setores que às vezes tira um de um setor, coloca com você e coloca ele lá, né? Tenta remanejar ali ele e não descarta ele, né? E aí, ele conversando com outros líderes e tudo mais, aí ele conseguiu colocar essa pessoa em outro setor. No outro setor, esse menino desenvolveu que foi uma beleza, né? Então, às vezes a gente precisa isso também, nos analisar, sabe? Analisar, gente, o que eu tô fazendo de errado, né? Eu tô tendo paciência. Por que eu não estou tendo paciência com a minha amiga do serviço? Por que eu não estou tendo paciência com a minha filha, com o meu marido? Será que o problema está sendo neles ou está sendo em mim? Será que eu estou orando errado? Será que eu estou pedindo errado? Será que às vezes eu estou pedindo algo que é para o meu bel prazer, não para o meu coletivo dentro da minha casa? Muitas vezes, irmão, a gente é egoísta, sabe? Muitas vezes a gente é egoísta e a gente pede para nós. Mas às vezes aquilo que a gente pede para nós não é bom para o outro. Isso não é bom para o outro. E se não é bom para o outro, Deus não vai liberar para você. Sabe? Se Deus quer, se você está pedindo algo que é para você, mas não vai ser bom para a tua família, graças a Deus que Ele ainda te dá esse livramento. Né? Graças a Deus que Ele te dá ainda livramento dessas coisas. É igual falar, hoje eu preciso trocar minha geladeira, um exemplo. Eu preciso trocar, Senhor, me ajuda a trocar minha geladeira, tá. Mas, Senhor, eu tô com o meu carro quebrado, meu carro ele vai servir para minha família. A geladeira também vai servir para a família, mas o carro tá parado na garagem, né? E a geladeira tá funcionando normal, é um exemplo. Você vai orar para arrumar o carro, para Deus te abençoar para você arrumar o carro, ou para você trocar uma geladeira que agora, no momento, não é necessário, né? Então, às vezes a gente pede e pede mal, sabe? A gente não recebe porque a gente pede mal. O Senhor, ou a gente pede mal, ou a gente está pedindo no momento que não é para ser. A gente precisa dar uma olhada, sabe? Analisar, né? E também analisar, irmãs, eu sempre falo assim, né? Nos avaliar. Sabe quando a palavra de Deus fala assim na parte da ceia, né, do Senhor? Se avalie. Essa avaliação é para saber se você mesmo é crente. Se você tem agido como
uma cristã, uma verdadeira cristã, se você tem a salvação em Cristo Jesus, se você tem a certeza de que Cristo Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, se você crê mesmo que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, avaliar se você é crente, é isso que ele pede. O que será que a gente tem feito de errado, que muitas vezes a gente ora, e o Senhor não atende, não traz respostas. E muitas vezes a gente ora, é o que eu falo lá no grupo, né? Parece que a gente ora às vezes e só vai acumulando oração, né? Aí o Senhor fala assim, quando a gente chega num certo nível de capacitação, o Senhor nos capacita espiritualmente para receber as bênçãos dele, aí ele fala assim, bom, ela fez esse pedido, vou tirar ele aqui da gavetinha, eu vou responder esse pedido dela. E eu falo assim, ore sempre, avalie as suas orações, avalie o objetivo das tuas orações, a finalidade das tuas orações. Eu tenho orado muito pelas pessoas e eu tenho falado assim, Senhor, se essa pessoa não te conhece, que essa enfermidade então venha a ser para ela te conhecer, que seja para a vida em abundância. Porque às vezes o Senhor está permitindo uma enfermidade na vida de uma pessoa e essa enfermidade está sendo justamente para essa pessoa conhecer a Cristo. As dificuldades que essa criança está passando é justamente para que ao redor dela, quem está vendo aquela situação, venha se ajoelhar aos pés do Senhor. Não, realmente existe um Deus altíssimo, soberano, criador dos céus e da terra, e que pode todas as coisas, ele pode curar, ele pode restaurar, ele pode renovar, transformar vidas. Às vezes, é isso que está faltando na tua família, você fazer esse tipo de oração. Porque se Deus permite uma enfermidade no teu neto, eu sempre creio assim que Deus tem sempre um propósito na vida da gente. Nada é, aconteceu. Não, nada aconteceu. O Senhor tem um propósito na nossa vida em tudo. E às vezes, até uma enfermidade, já percebeu que é na enfermidade que a gente ora, busca a presença do Senhor? Quando a gente está bem, está na boa, não está passando por nenhuma dificuldade, a gente nem lembra que Deus existe. Tem pessoas que é assim, eu não estou falando que você é assim não, minha amiga, tá bom? Não estou falando que você é assim não, porque eu sei que você não é assim não. Mas tem pessoas que é assim, só lê a Bíblia quando está com dificuldade financeira, principalmente financeira. Porque quando está doente, não, vou lá na farmácia, vou no médico, tomo um remedinho, melhorou. Nem entrega essa enfermidade nas mãos do Senhor. A não ser que seja uma doença muito grave e que ela vê que não está no alcance dela. Aí ela lembra que existe um Deus, né? Que ela pode orar por ele, que ele ouve ela e ele pode curar, se ele quiser. Também ele não é obrigado a curar ninguém, né? Nós cremos, nós temos esperança e a nossa esperança está em Deus, que quando a gente ora, a gente pede, o Senhor vai agir em favor àquela pessoa. Eu sempre falo, Senhor, não por mim, Pai, porque eu sou pequena, eu sou pecadora, eu sou errante, eu sou desobediente, mas por essa pessoa, sabe? Que o Senhor encontre um momento ali no coração dela para o teu Espírito entrar no coração dela e ir moldando ela, moldando os pensamentos dela e trazer ela para ti, sabe? Porque quem convence, né? Quem nos convence dos nossos pecados, das nossas fraquezas, dos nossos erros, é o Espírito Santo de Deus. Então eu te falo também, amiga, se você tem pecado, tem feito coisas que tá errado, e você não reconhece como um erro, busque o Espírito Santo de Deus, leia, ore, peça para o Senhor, Senhor, Espírito Santo de Deus, revele para mim os meus erros, as minhas falhas, as minhas fraquezas, onde eu tenho pecado contra ti, porque Ele vai mostrar para você. Faça essa oração, peça isso para Ele. Pedir e não recebeis, porque pedes errado. Muitas vezes nós estamos vivendo sabe aquele pecado cotidiano? Não, isso eu faço sempre, isso não é nada demais. Às vezes esse pecadinho aí seu, que você não reconhece ele como pecado, que está impedindo de você receber as suas bênçãos. Você já parou para pensar nisso?
para pensar. A palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus, ela fala, pedis, em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedes mal para o gastardes em vossos deleites. É igual o exemplo do carro lá, né? Da troca da geladeira. Ah, eu quero uma geladeira nova para ficar linda lá nos meus vídeos, para todo mundo falar, nossa, que geladeira linda, chique. Mas eu não preciso dessa geladeira linda, chique. Eu preciso da minha velhinha aqui, ó, que fazem 25 anos que eu tenho ela, nunca deu problema. Aí eu preciso de arrumar o meu carro, um exemplo. Eu preciso arrumar o meu carro, porque o meu carro está parado na garagem. Quantas pessoas hoje têm um carro parado na garagem e não conseguem arrumar? Mas está orando pela geladeira, para comprar uma geladeira nova. Se a geladeira velha está funcionando muito bem, graças a Deus, né? Então, quando vocês forem orar, orem. Peça para o Senhor, Senhor, me dê sabedoria na hora da minha oração. Porque às vezes, Pai, eu estou orando errado. Eu estou pedindo errado, eu estou gastando tempo com aquilo que não é para eu gastar tempo, sabe? Eu estou pedindo o que o Senhor não é o momento, eu não tenho maturidade espiritual para receber aquela bênção. Poxa, Senhor, eu peço, mas eu não tenho maturidade espiritual para receber aquilo. Senhor, me dê maturidade espiritual para eu receber as tuas bênçãos, as bênçãos que o Senhor tem ainda para me entregar, que são muitas. Né? Às vezes a gente precisa reconhecer que não é porque a gente está 30, 40 anos dentro de uma igreja que nós já temos a maturidade espiritual que o Senhor quer. Eu creio que quando nós estivermos com a nossa maturidade espiritual completa, a gente já está na glória. Nem aqui a gente não está mais para pedir mais nada, né? Então, brincadeiras à parte, né, mulheradas e homens arrão, vamos orar a Deus, pedir para Deus dê sabedoria. E uma coisa que eu falo para minhas meninas lá no G1, sempre falo isso para elas. Quer receber uma bênção? Ore por uma pessoa. Quer receber uma bênção? Uma bênção grande para a tua família, bênção de cura, de restauração, que pessoas da tua família venham conhecer a Cristo, né, como Senhor e Salvador, principalmente como Senhor, né, porque Salvador todo mundo quer, mas Senhor, puxar a orelha ali, mostrar os seus erros, né, poucos querem isso. Mas a receita, irmãos, eu falo por mim, a receita é adotar uma família em oração. Às vezes até aquela família ali que você sabe, aquele povo ali, não é por aquele povo que o Senhor quer que você ore. É fácil orar pela tua irmãzinha da igreja, que é maravilhosa, louva bem, que te ama, demonstra amor por você, que te traz presentes. Essa é fácil você orar por ela. Ore por aqueles que você, na tua carne, você falaria, Senhor, ó, eu vou orar por você, porque por mim eu nem oro mais. Sabe, gente, orem, adotem uma família em oração, adote uma criança em oração. Faça isso que você vai ver as bênçãos do Senhor jorrar no teu lar. E as bênçãos que eu falo para você, não é bênção financeira não, porque o Senhor tem te dado o pão de cada dia. O Senhor, Ele te dá o pão de cada dia e basta cada dia o teu mal. Então, se hoje tem o pão para comer, glórias a Deus. A gente não precisa estar com o armário abarrotado. Eu sempre falo assim, eu não quero ter muito, porque o muito eu não preciso. Eu quero ter o necessário para que eu possa ajudar outras pessoas também. Meninas, eu fico por aqui. Deus abençoe meninas e meninos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Orem, 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 jejuem, sabe? Ah, Bilu, não tem motivo para jejuar. Tem, você tem muito motivo. Vai jejuar para o nosso governo. Ore pelo nosso governo, ore pela nossa cidade, pela tua cidade. Ore por você e pela tua família. Entrega os teus filhos nas mãos do Senhor. Jejue por eles. Quer receber as suas bênçãos?
jejue pelas pessoas. Deus abençoe vocês, um beijo grande no coração de vocês. E eu quero mandar um beijo para uma pessoinha muito especial, que eu conheci ela faz 2, 3 dias. Eu quero mandar um beijo especial para todas as meninas do grupo do G1. Essas meninas aí, é porreta ali, tá sempre do meu lado, sempre me ajudando. E eu quero mandar um beijinho, até anotei aqui, gente, bonitinha. Vocês têm que ouvir a voz dela, que delícia a voz dela. Da Cida, ela é de Minas Gerais. A Cida conheceu o nosso canal. O Pérolas de Deus aqui, ela não conhece ainda. Eu mandei hoje o link para ela, mas ela conhece o Emagrecer com Saúde Andréa, aquele que eu falo de saúde. Vai lá, se você não conhece. A amiga dela, Nelly, que também é de Minas Gerais, elas moram na roça. A Nelly mandou o link do meu vídeo para a Cida. E a Cida, que não é boba nem nada, ela pegou o meu telefone e falou: eu vou mandar um zap para a Bilu. E ela mandou um zap para mim. Gente, que doce de pessoa. Que doce de pessoa. Ela não é uma senhora, ela é da nossa faixa etária ali, ela tem 58 anos. Ela mora em Minas Gerais, na roça. A Nelly mora pertinho dela ali, uns 3, 4 quilômetros da casa dela, né? E eu quero mandar, eu não tenho os nomes aqui, mas eu quero mandar beijo para os 2 netinhos da Cida, né? Para os filhos da Cida e para o Fernando, que é um sobrinho dela, que é um rapaz de 43 anos, que também é especial. Então, um beijo para toda essa rapaziada de Minas. Aí a minha mãe é mineira, tá, gente? Vou falar, minha mãe é mineira, minha mãe é de Cataguases, Itamaraty. Então, um beijo aí então para a Cida e para Nelly. Nelly, obrigada por você ter passado o link para a Cida, tua amiga, viu? Deus abençoe, um beijo para você também. Fiquem com Deus e Deus os abençoe. Deus os use como a lavadeira usa o sabão.